Olá, meus irmãos, tudo bem? Povo de Jesus, como vocês estão? Pastor Anderson aqui para fazer a segunda reflexão com o tema Não existem apóstolos modernos. Indo direto ao ponto. Por qual o segundo motivo não existe apóstolos modernos? Porque o movimento apostólico moderno é um advento neopentecostal. Só por esse motivo já é suficiente para que a gente desacredite o movimento moderno de apostolado. Está tudo entrelaçado. Movimento moderno apostólico, neopentecostalismo, teologia da prosperidade. O que é o neopentecostalismo? É chamado de terceira onda do pentecostalismo. Então, as igrejas pentecostais, a mais fundamental das igrejas pentecostais, a Assembleia de Deus, uma denominação extremamente séria. Mas por volta de 1970, 1980, nos Estados Unidos, explode o movimento neopentecostal e a teologia da prosperidade. Então, o que é o neopentecostalismo? É um movimento que rouba das igrejas pentecostais os dons, o carisma, e mistura com um monte de doutrinas humanistas e gera toda uma miscelânea corruptível que atrapalha de alguma maneira a obra de Deus. Então o neopentecostalismo, a sua ênfase é sinais, maravilhas e dinheiro, prosperidade financeira. A igreja do Senhor Jesus tem 21 séculos aqui na Terra, com exceção de Israel. Durante 21 séculos existiram doutores, teólogos, eruditos nas línguas originais, grego no Novo Testamento, hebraico no Antigo Testamento, e ninguém, em 21 séculos de história da igreja, levantou a necessidade de novos apóstolos existirem. Então, olha que coincidência. Só quando se cria um desvio, um atalho na família de Deus, né, que é o neopentecostalismo, que surge a necessidade de alguns se intitularem, se afirmarem apóstolos. Então, essas três realidades estão entrelaçadas. Movimento apostólico moderno, teologia da prosperidade, neopentecostalismo. Qual a grande questão? Se você ainda não entendeu. O apostolado moderno ser um advento neopentecostal já pode ser desacreditado, por quê? Porque todo aquele que se diz apóstolo hoje é um neopentecostal. Portanto, bem possível de ter uma péssima teologia, que são ministérios independentes, autônomos, e essa realidade, essa mistura toda, que vai gerando as falsas doutrinas, essa santidade escapista, vamos para o céu, deixa a terra ser destruída, é obra neopentecostal, batalha espiritual, obra pentecostal, cura interior, obra pentecostal, que mais? Dicotomia sagrado-secular, obra pentecostal, culto com ênfase em expulsão de demônios, entrevistar demônios e aquela loucura toda, objetos sagrados, objetos ungidos, toalhinha disso, travesseiro daquilo, voto daquilo outro, campanha daquilo outro, tudo advento neopentecostal. Os ritos judaizantes na igreja, pastor usando talit, pastor usando quipá, estrela de Davi no culto, candelabro no culto, arca da aliança no culto. Tudo advento do neopentecostalismo, que misturou tudo, confundiu tudo. Por isso o nosso conceito de santidade hoje é um conceito falsificado de santidade, porque o neopentecostalismo, desde a década de 70, vem destruindo parte da obra de Deus com falsas doutrinas ou legalismo. Então, o apostolado moderno
é um tipo de xerife. Aquele que se diz apóstolo é como se ele estivesse validando a autoridade espiritual sobre o povo que ele rege, sobre o povo que ele domina. É como se ele tivesse um pedigree a mais. Porque se o foco é a teologia da prosperidade, eu preciso exercer controle sobre as pessoas. Aí vem paternidade espiritual, aí vem cobertura espiritual. Pergunta de 1 milhão. Se o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, afirma que o povo de Deus, metaforicamente, é um corpo, e desse corpo, Jesus Cristo é o cabeça, como é possível neopentecostais, teologia da prosperidade, apóstolos modernos, afirmarem que é necessário você ter uma cobertura espiritual? Olha que loucura, olha que devaneio. Se Jesus é o cabeça do corpo e todos nós somos membros do corpo e membros uns dos outros, o pastor pode ser uma mão, um cotovelo. Como pode a mão cobrir a cabeça que já está coberta? Como pode o cotovelo cobrir o corpo? Todos somos corpo. Como alguns de nós pode ser cobertura do outro se o corpo já está coberto pelo Senhor Jesus, que é o cabeça do corpo? E com isso eu não digo que as pessoas são más intencionadas, porque muitos de nós nasceram de novo dentro desse contexto de diluição da verdade, de diluição teológica e bíblica, que faz com que a gente não alcance a plenitude da verdade. Efésios 4 ali, a gente nunca vai chegar à estatura de varão perfeito. Então, todos esses adventos neopentecostais unidos, apóstolos modernos, teologia da prosperidade, neopentecostalismo, cobertura espiritual, paternidade espiritual, ritualística judaica, guardar as datas judaicas, as festas judaicas, os símbolos judaicos, os elementos judaicos, os rituais judaicos, que o apóstolo Paulo jogou por terra absolutamente a possibilidade de um cristão ser judaizante. Ok? Então, voltando ao que eu disse aqui, se o apostolado moderno ele é um advento neopentecostal, ele já pode ser desacreditado por quê? Vamos lá, aos fatos. Congregações e denominações históricas não possuem apóstolos. A Assembleia de Deus, a mais importante igreja pentecostal do Brasil e do mundo, não possui apóstolo. Porque é uma denominação histórica, bíblica. Você não vai ver um apóstolo na igreja presbiteriana. Você não vai ver um apóstolo numa igreja batista. Ah, eu conheço. Não, mas se você conhece uma igreja ou uma congregação batista, presbiteriana ou assembleana que tem um apóstolo, essa pessoa e essa igreja já não está mais ligada à raiz fundamental dessa denominação. Ela se desligou e se tornou independente, porque onde existe um apóstolo, existe um ministério independente, sem lastro histórico, sem convenções. Só a rede agora de cobertura espiritual, que é um fenômeno de 50 anos para cá. Tudo isso que eu estou narrando para você é de 50 anos para cá. Teologia da prosperidade, ênfase em cura, ênfase no sobrenatural, ênfase em milagre, ênfase em dinheiro, ênfase em libertação, ênfase em cura interior, regressão da alma, e todas essas questões, sagrado, secular, isso pode, isso não pode, isso é santo, isso é profano. A idolatria de Israel como solo sagrado, que tanto Paulo como Jesus descartaram essa possibilidade. A partir da cruz do Calvário já não existem mais geografias sagradas, apenas um povo consagrado. Se Israel fosse a terra geograficamente santa, como é em Israel que existe o maior movimento gay organizado do mundo? Mas tudo isso, voltando ao ponto, é um advento neopentecostal.
denominações históricas não aderem ao movimento de apóstolos. Porque estão fundamentadas apenas nas Escrituras, sem diluição, sem adendos, sem extensões que a Bíblia não permite ter. Isso já seria motivo suficiente para a gente entrar em reflexão. Voltando ao ponto, isso aqui não é para ferir ninguém, nem para desmerecer ninguém, mas quanto mais luz chega a nós, nós recuamos naquilo que é nosso para que nós nos fundamentemos naquilo que é apenas palavra de Deus, fundamentada pela própria história da igreja em 21 séculos. E a gente não pode acrescentar o que a palavra de Deus não permitiu que acrescentemos. Então, nessa segunda reflexão, fica esse feedback para a gente refletir. O que eu falei na primeira, eu repito agora. 13 apóstolos, depois de Judas ter seguido o seu destino, entra Matias, 12, Paulo é chamado, 13. 13 homens mudaram o mundo e carregam em seus ombros a igreja do Senhor Jesus. O Brasil tem 13 mil apóstolos que não transformaram sequer seus bairros. E aqui eu deixo uma última pergunta para vocês. O apóstolo João, em Apocalipse, afirma que a cidade de Deus tem apenas 12 colunas, com o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, nem o apóstolo Paulo está dentro desse galardão. Se os apóstolos modernos são apóstolos, porque eles não serão honrados na mesma medida que os apóstolos do Cordeiro? Não deveria existir uma coluna para cada apóstolo? Reflita aí. Então, sem ferir ninguém, e o próprio João, em Apocalipse capítulo 2, diz assim: vocês colocaram à prova aqueles que se afirmam apóstolos e o acharam mentirosos. Não existem apóstolos modernos. No máximo, um líder apostólico. No máximo, um plantador de igreja. No máximo, um pioneiro. Só existem 13 apóstolos e só existem 12 apóstolos do Cordeiro. Paulo foi chamado num ato exclusivamente soberano de Deus para complementar aquilo que os 12, de alguma maneira, atrasaram na logística evangelística das nações. O apostolado moderno hoje, na verdade, é um grande problema contra a obra de Deus no mundo, e nas próximas reflexões vai ficar mais claro para todos nós. Então, pondere, não fique chateado, não fique triste, só reflita. Apenas reflita. O neopentecostalismo não possui clareza doutrinária. Sabe quantas denominações existem, e a maioria neopentecostal? 33 mil, sem nenhuma clareza doutrinária. Uma Assembleia de Deus é clara em sua doutrina. Uma presbiteriana é clara em sua doutrina. Uma igreja batista é clara em sua doutrina. Uma igreja neopentecostal, não. Não é clara em sua doutrina. É uma mistura de humanismo, sincretismo, espiritismo, candomblecismo. A gente está vendo muito agora recentemente. E quase nada de Bíblia. Uma diluição maluca. Muito controle, muito autoritarismo. Justamente por isso, se a pessoa se diz apóstolo, ele se acha no privilégio de exercer uma autoridade absolutista sobre o povo de Deus. E o apóstolo, ele existe para servir.
Ele não existe para ser servido, né? Os 12 são esses, foram aqueles que receberam essa incumbência do Senhor. O maior entre nós será aquele que serve. Então hoje quem se diz apóstolo é para dominar. Mas os apóstolos de Cristo foram apóstolos para servirem. E não dominarem. Então eu encerro revisitando a minha fala inicial. O simples fato do apostolado moderno ser um advento neopentecostal, a gente já pode questioná-lo e colocá-lo em dúvida, porque o pentecostalismo não possui fundamento doutrinário, bíblico, histórico, teológico. É uma diluição de um pouco de verdade e muitas mentiras, sem clareza, sem história, sem lastro. Revisito as datas aqui. Movimento apostólico no Brasil. Ano 2000, 2001. Começou. 24 anos atrás, começou o movimento apostólico no Brasil. Se a igreja tem 21 séculos, por que esses apóstolos não foram apóstolos antes? Porque em outro século, doutores, eruditos, teólogos, pastores não viram a necessidade de continuarmos a reconhecer apóstolos. Teologia da prosperidade, década de 70, 80, neopentecostalismo também. A partir de todas essas realidades juntas, um secretismo, um desvio mercantilista da obra de Deus, né? Junta apóstolo moderno com neopentecostalismo e com teologia da prosperidade. Plantar uma igreja no século XXI não é mais plantar uma igreja nos termos do passado. É exercer uma transação mercantilista, comercial. Alugar um galpão, lavrar um estatuto, abrir um CNPJ na Receita Federal, colocar cadeiras, encher aquele galpão e chamá-la de igreja. Mas a transação ela é comercial. E ser apóstolo, dentro dessa estrutura mercantilista, é extremamente rentável. É extremamente lucrativo. Recomendo aqui, nosso irmão Alex lembrou bem, Reverendo Augusto Nicodemos tem um livro intitulado Apóstolos. E ali essa obra vai te ajudar muito, vai te trazer muita clareza bíblica, histórica, teológica sobre o tema. Tá bom? Fique em paz, fique com Deus e a gente se vê na próxima reflexão, em nome de Jesus. Grande abraço.